Seja muito bem-vindo ao nosso Café Teológico aqui pela Rede Evangelizar de Televisão. Nós estamos iniciando mais um programa e hoje o nosso tema é arte sacra. Para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse tema, estou aqui com o padre Marcos Paulo, coordenador de arte sacra e bens culturais da Arquidiocese de Curitiba. Seja bem-vindo, padre Marcos. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. E está conosco também o Tobias Bonk Machado, que tem capacitação em espaço litúrgico e ambiente sacro. É arquiteto. Olá, também, né? Satisfação estar aqui. Tudo bem, Tobias? Tudo certinho. Bom, esse é um tema que tem, se a gente for conversar sobre ele, não tem uma linha só, né? Ele se abre para vários horizontes. Então, gostaria de começar o programa indo se não na raiz, pelo menos mais próximo do começo dessa história toda. Estas manifestações da arte sacra, da manifestação da arte, do sagrado, começa com o início do cristianismo, Tobias? Sim, ela começa no princípio do cristianismo e ela se estende então até os nossos dias, mas o interessante disso tudo é que ela reflete o momento em que se vive, a época, né? Nós entendemos que o princípio do cristianismo, quando ainda o cristianismo não era legalizado, digamos assim, a arte sacra ela era encontrada principalmente nos túmulos subterrâneos, nas catacumbas, com as representações de Cristo ou das situações litúrgicas e que Cristo viveu com os seus ali quando ele fundou realmente a igreja. E então nós encontramos isso de forma bastante simbólica, né? Utilizando de elementos do convívio, elementos da natureza, animais, para as representações sacras, né? Um exemplo disso, podemos ter o peixe. O peixe foi utilizado muito para reconhecimento entre cristãos, para o reconhecimento do cristianismo, a âncora, a pomba, enfim, são elementos que nos remetem ao início do cristianismo. São as primeiras inscrições que nós temos. Depois, com a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano... A partir de Constantino? Isso, a partir de Constantino e depois em 380, quando realmente ela se tornou oficialmente a religião do Império Romano. Então, isso começou a ser mais difundido. Inclusive, quando iniciou-se a construção de prédios específicos para a celebração da Eucaristia. Mesmo que esses prédios fossem, num primeiro momento, emprestados de uma ação civil, de uma ação ainda não ligada à religião. Então, esse prédio é emprestado e, em cima desse prédio, é desenvolvido a primeira forma de igreja enquanto templo. E aí, então, dentro dela e contíguo a ela, a arte veio também a se manifestar, seja na escultura, seja na pintura, seja nos elementos enquanto elementos construtivos, enquanto mobiliário, e que isso vem, então, em progressão até os nossos dias, conforme a época em que vivemos, conforme o estilo em que estamos vivendo. Perfeitamente. Padre Marcos, enquanto coordenador de arte sacra da Arquidiocese, o que nós temos hoje, digamos, de guardado e de bens culturais nesse momento presente na nossa Arquidiocese? Na realidade, essa é uma pergunta que nós, dentro da comissão, temos realizado muito, né? A Arquidiocese de Curitiba possui um patrimônio cultural muito grande, porém ele está diluído dentro das nossas paróquias, né? Talvez uma concentração um pouco maior esteja no Museu de Arte Sacra da Arquidiocese, que está anexo à Igreja da Ordem, hoje em Curitiba. Uhum. Então ali talvez esteja o maior arcevo junto, assim, catalogado, propriamente, sistematicamente organizado, se assim a gente pode dizer. Daquele que observa a estética e a parte artística de uma obra de arte sacra, daquele que olha para esta arte com fé. Há uma diferença entre o espectador, o apreciador da arte e aquele que olha com o coração devotado ou não?
Veja, claro, a obra de arte, de maneira geral, ela realmente é atribuída valor a ela justamente pelos traços, pela técnica, pelos materiais, enfim, pelo conjunto de fatores que fazem dela uma grande obra de arte, uma obra de arte de expressão. Sob o ponto de vista da arte sacra, penso que o conhecimento para se poder observar dela é o conhecimento realmente litúrgico. Uma arte sacra, ela deve estar realmente ligada ao divino, ao transcendente. E o que escapa, às vezes, à questão de uma simples análise de uma técnica, né? Então, claro, tem que ter um conhecimento mais profundo sob o ponto de vista realmente sacro para poder entender aquilo, o que realmente aquela obra quer transmitir. Talvez enxergar através daquilo que é palpável, que é visível ou invisível, né? É nos realmente elevar o espectador ao transcendente. Acho que a grande função da arte sacra seria essa. Perfeitamente. Aí nós poderíamos estabelecer, a partir de uma conversa que tivemos antes da apresentação desse programa, de que não se deve confundir, então, arte sacra com arte religiosa, Padre Marcos? Verdade. Essa a grande tentação é justamente considerar a arte religiosa, que é muito mais, vamos assim, bela, vamos assim, aos olhos, do que propriamente a arte sacra. Porque a arte sacra presume, né, um prévio conhecimento para aquilo que ela foi feita. Quando nós conhecemos, seja, assim, os elementos teológicos, né, seja, daquele objeto e para aquela funcionalidade, para aquilo que ele foi feito, nós conseguimos ir além do simplesmente do belo. A arte religiosa seria muito mais o belo pelo belo. E a arte sacra seria, assim, o belo que nos leva à transcendência, nos leva ao sagrado. Então, a questão do símbolo, a questão usando uma palavra eminentemente religiosa, que é o sacramento, né, sinal, ele sempre vai ser algo que vai remeter a algo invisível, como você falou. Exato, né? Exemplifica algumas coisas assim do espaço sagrado para a gente entender, por favor, Tobias. O espaço sagrado, na verdade, ele é um contexto, na verdade, de vários elementos, né? A contar pelo próprio mobiliário, a mesa da palavra, o ambão, né? A mesa do sacrifício, a sédia, e todos os elementos de pintura, de escultura, de arquitetura que perfazem aquilo em que a igreja, enquanto templo, nos ambienta para a celebração da Eucaristia, certo? Então, dentro desse universo de informações, nós temos vários sinais que são nos transpassados pela arte, pela composição dos materiais e pela forma com que ela está disposta no espaço. Padre, há algum tempo eu ouvi muita gente dizer assim, vejam só que coisa interessante. As pessoas entram pelo templo, pela igreja, e fazem reverências a muitos santos que estão nas laterais da igreja, e às vezes gastam um enorme tempo com isso, e de repente a centralidade do sagrado, que está exatamente na Eucaristia, no sacrário, acaba ficando esquecida muitas vezes por aqueles que vão. Isso é normal acontecer ainda por uma falta de conhecimento da própria centralidade do sagrado mesmo? Isso. Nós estamos dizendo que a partir do Concílio Vaticano II, né, então recente, estamos celebrando seus 50 anos, a igreja ela vem novamente buscando a centralidade da nossa fé. Então, propriamente, vamos assim dizer que essas pessoas, elas fazem algo errado, não podemos afirmar isso. Porque foi aquilo que elas tiveram como contato, aquilo que elas tiveram na catequese, e provavelmente hoje, ao falar provavelmente novamente de espaço litúrgico, nós estamos também falando de uma nova catequese, para que as pessoas possam novamente descobrir a centralidade do mistério, a centralidade da nossa fé. Quer dizer, as imagens, né, que o senhor se referia, referente que fazem reverências, né, porque elas encontram ali uma identificação
daquele momento que eles estão vivendo. Então, a partir do momento de fazer essa identificação, elas estão ali, mas não propriamente para aquela imagem, mas propriamente para o sagrado. Porém, ainda muitos se limitam propriamente à imagem, àquele espaço, e não buscam o conhecer além propriamente daquilo que está sendo apresentado. Com relação ao espaço sagrado, assunto do qual você trata, está capacitado para falar, há que se ter um cuidado em fazer com que esse caminho que leva até a centralidade, que é o sacrário, né, é o Cristo sacramentado, que é o centro da nossa fé, que isso não, digamos, não chame mais atenção do que este sinal maior que deve existir no templo ou não? Exato. O que nós temos que tomar cuidado nos projetos atuais das igrejas é realmente a profusão de elementos que não venham ao encontro desta centralidade, né? Quando nós comentamos de centralidade dentro do espaço celebrativo, nós estamos comentando enquanto a celebração da missa, enquanto a celebração da Eucaristia, o altar como centro. O altar é o próprio Cristo, o altar é a própria mesa da palavra, é Cristo que está ali falando ao seu povo, falando à Assembleia. Né? Então isso tudo deve estar, não que o altar seja o centro do espaço físico daquela arquitetura, mas ele deve ter a centralidade de todo o espaço enquanto assembleia participativa, e assim também o espaço destinado ao sacrário, né? Em que deve ser distinto, e para essa reserva eucarística estar num local adequado dentro desse espaço celebrativo. E até mesmo para que favoreça o próprio momento de adoração ao Cristo Eucarístico. Temos muitos detalhes e assuntos interessantes para discutir dentro desse tema arte sacra com os nossos convidados de hoje. É só o espaço de um cafezinho e já voltamos. Estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, falando sobre arte sacra com o padre Marcos Paulo, que é o coordenador de artes sacras e bens culturais da Arquidiocese de Curitiba, e o Tobias Bonk Machado, que é especialista em espaço litúrgico e ambiente sacro. No segmento anterior, falamos do princípio dessas manifestações de arte desde o início do cristianismo, falando sobre o espaço do sagrado, a questão da diferença da arte sacra com a arte religiosa. Com a arte religiosa, exatamente, Tobias, são duas coisas diferentes. E eu queria falar um pouco sobre um assunto que a gente tocou na nossa conversa preliminar antes do programa, que é exatamente a invasão digamos, do shopping no espaço sagrado. Você falava um pouco sobre isso. Queria que você explicasse para nós que invasão é essa do espaço do sagrado por coisas que não tem nada a ver com o espaço sagrado. Na verdade, é uma forma, vamos dizer assim, em forma de brincadeira, né? Mas na verdade, realmente, o sentido disso tudo é que, quando nós pensamos um espaço celebrativo, quando nós pensamos um espaço sagrado, nós temos que ter muito cuidado dentro daquilo que é proposto enquanto projeto e enquanto execução de obra, enquanto escolha de materiais, enquanto, vamos colocar entre aspas, a decoração de todo aquele ambiente, né? Porque, na verdade, o espaço celebrativo, ele justamente está ali para a celebração do mistério, celebração de Cristo, que é a realidade. Então, quer dizer, eu não posso transformar aquele espaço em vitrine, eu não posso utilizar uma iluminação que, de repente, é utilizada para outro fim que não me ajude ao espírito de oração, né? Então, quer dizer, a mesma resolução que a gente tem para um espaço sagrado é muito diferente do que você vai ter para uma loja de shopping, é muito diferente do que você vai ter para uma residência, é muito diferente do que você vai ter para um apartamento, para um edifício comercial. São segmentos totalmente diferentes, e que a arte sacra e o espaço celebrativo depende de um conhecimento profundo do que se celebra. Se você não se atribuir desses elementos, se você não entender o que está acontecendo ali, o que acontece numa celebração eucarística, de repente você vai pecar ou pelo excesso, ou pelo erro de materiais, pelo erro da disposição dos espaços, né? Então,
o programa, o conceito que você tem que levar a isso é bem diferente de todos os outros segmentos da arquitetura. Sem citar nenhum lugar de maneira específica, você sente que existe muito disso nas igrejas que nós frequentamos, onde nós vamos às missas e tudo mais? Certo. O espaço celebrativo ele vem num constante entendimento, eu poderia dizer assim, né? Obviamente, claro, existem ainda espaços bastante equivocados enquanto distribuição, né? Mas isso não é uma coisa nossa, é uma coisa realmente bastante genérica. Não é específico de um lugar ou de uma cultura, é bastante genérico. E claro, a evolução disso é tentar entender, é realmente estudar os documentos que a Santa Igreja nos propõe, principalmente os estabelecidos pelo Concílio Vaticano II, em que nos esclarecem muito disso e que nos são orientativos para a determinação desses espaços. Perfeito. Padre Marcos, o amigo me segredava também no nosso intervalo agora há pouco que o espaço litúrgico ele fala por si só. Isso, a gente diz que o espaço ele fala. Quer dizer, ao entrar dentro de uma igreja, nós devemos ser capazes de ouvir aquilo que ele está passando para nós. Justamente aquela questão da centralidade do mistério de Cristo, que ali vai ser celebrado. Então, de tal forma, tudo aquilo que existe dentro desse espaço deve nos levar justamente a Ele. Até mesmo quando nós falamos da própria iconografia, dos ícones, né, na igreja, nós dizemos que é feita uma leitura do ícone. Nós não vemos o ícone, nós lemos o ícone. Porque cada traço, cada cor, cada gesto, cada coisa que está dentro de um ícone fala, ele quer nos transmitir algo que vai além daquilo que simplesmente nós estamos vendo. A mesma coisa a própria igreja. Quando nós falamos de modo especial do espaço da igreja, até mesmo a própria igreja nos diz que a dignidade dos materiais com que nós vamos fazer, o altar, o ambão, realmente eles devem condizer com aquilo que ele é. Quer dizer, porque na medida em que o altar, o ambão, seja, vão representar a pessoa de Cristo, nós não podemos usar um material que diga alguma coisa que ele não é, porque Cristo é. Então, por isso que a igreja nos fala. Então, da dignidade de usar pedra, usar madeira, usar ferro, porque quando a gente olha para esses objetos, para esses materiais, nós vamos ver o que eles são. Não simplesmente nos remetem a alguma coisa que nós muitas vezes imaginamos. Isso que o padre está dizendo, Tobias, remonta àquelas determinações do templo, que as determinações que Moisés recebeu, e Davi recebeu, e depois Salomão recebeu também para construir o templo. Quer dizer, da boca do próprio Deus é que veio a determinação, digamos assim, o material tem que ser este. Dá para lembrar isso? Com toda certeza, porque é a honestidade dos materiais. Isso é um termo que a gente utiliza na arquitetura. É a honestidade. O material, você olha para a madeira, você vê, aquilo é madeira. Ele não é uma falsa madeira. Então a gente evita nos espaços sagrados, sim, a utilização de materiais sintéticos. Né? É o material por ele mesmo, porque como o padre falou, Cristo é ele. Ele não está se transmitindo por algo, é ele puro. Então, através disso que a gente utiliza os materiais nobres para essa representação. Tem uma história que conta que a palavra sinceridade vem da forma como as figuras eram construídas, na época de Michelangelo, inclusive. Alguns artistas que não tinham muita habilidade usavam cera para grudar os materiais. E outros usavam o material de tal forma por inteiro que ele tinha uma integridade. E as pessoas chegavam e diziam, isso aqui é sinchera. Sinchera. Quer dizer, não tem cera. Daí veio a palavra sinceridade. É isso mesmo? Interessante, né? Porque, como a gente falava há pouco das técnicas, né? Nós somos espelho do nosso tempo. Né? Então, quer dizer, as técnicas que são desenvolvidas a cada tempo, elas, claro, elas podem ser utilizadas, mas tomar sempre esse cuidado do que nós estamos dentro de um espaço celebrativo, nós estamos dentro do nosso quarto, nós estamos dentro de uma loja de shopping, nós estamos dentro do edifício público. É um edifício focado para aquilo. Então, o cuidado no trato da escolha dos materiais e do espaço celebrativo enquanto ambiente. Sabe? É até interessante, né, a gente falar
que não é assim, o meu ponto de vista, ou eu acho, né? Quer dizer, Exato. porque o eu acho, ou a maneira de tentar entender as coisas, nós vamos ter de diversas maneiras. Porém, quando nós falamos de espaço sagrado, seja de arte sacra, nós vamos buscar aquilo que a igreja, em sua própria tradição, já veio construindo. Quer dizer, existe uma história por detrás daquilo que vai ser utilizado. Não é simplesmente porque eu achei bonito que vai estar lá. Não é a minha identidade enquanto artista, é a identidade daquilo que é o divino, né? Então é saber expressar da maneira do que é o transcendente, é tentar catequetizar através daquela obra, né? Eu acho que é por aí que o caminho tem que seguir. Quer dizer, não cabe modernidades radicais que desrespeitem digamos, a natureza da verdade sagrada. Não sei se me expressei direito. Eu diria assim, elementos da modernidade podem ser usados Sim. para representar justamente o sagrado. Como nós temos grandes, belas obras de arte modernas, atuais, né, que realmente expressam o sagrado. Sem perder a essência. Sem perder a essência. Me parece que a essência é a palavra Isso. correta aqui, Não né? tenha Isso. dúvida, não tenha dúvida. O essencial. Tobias, você falava uma outra coisa interessante que a gente pode seguir numa linha reta de finalização da nossa conversa. A gente vê alguns lugares, não sei se Aparecida que tem um altar no centro. Sim, e vamos dizer, ela está mais ao centro, Mais né? ao Tem centro. uma assembleia para tudo. A igreja se demora um pouco para entender que o lugar do altar é no centro da nave? Ou estamos redescobrindo isso? Veja, como comentávamos, né? O espaço do altar destinado a ele não necessariamente precisa estar no centro geográfico, vamos dizer assim, do edifício. Mas ele precisa ser o centro enquanto comunidade que ao entorno dele celebra, né? Então, a construção de igrejas hoje, claro, ela tem uma visão e que nós interpretamos aquilo que foi de repente lá no começo do cristianismo, onde realmente todos celebrávamos em torno de, né? Então as igrejas pré-conciliares, e que de repente nós temos bancos atrás de bancos e o altar à frente, de repente se torna um pouco difícil aquela celebração entre irmãos, onde eu só vejo as costas daquele que está à minha frente. De repente eu não consigo ter uma unidade celebrativa. Então a gente ganha muito se o espaço realmente é planejado com conhecimento para a feitura do trabalho da igreja, né? Do projeto da igreja. Uhum. Tenho a impressão que talvez, padre, o senhor ia falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu ia colocar, porque propriamente no início do cristianismo, nós não éramos tantos quanto somos hoje. Uhum. Quer dizer, então, isso favorecia realmente a refeição, a Eucaristia, em torno, ao redor da mesa, em torno do altar. Claro que hoje as nossas realidades, nossas comunidades são muito grandes, né? Ou seja, quer dizer, por final de semana, só nós olharmos para as nossas comunidades, nós vamos ver quantas pessoas participam. Claro que muitas vezes isso nós não temos mais como ficar em torno da mesa. Então, aquilo que o Tobias colocava, né? Quando nós se pensa no espaço litúrgico, no espaço celebrativo, deve-se favorecer ao máximo justamente essa ideia de irmãos que estão ali celebrando a sua fé. Tem por isso que talvez o centro não fosse o ideal, em função de que o sacerdote acabaria ficando de costas para alguém. Mas, digamos, uma arena no sentido do teatro mesmo, que é aqui e as laterais ocupadas, né, e o entorno. E daí eu faria com que a própria a reunião dos fiéis fizesse com que as pessoas também não ficassem escondidas umas atrás das outras. Veja, claro, isso não é uma regra, existem outras condicionantes da própria arquitetura, do espaço, do terreno que é destinado para aquela construção, que podem ser então definidoras de como esse espaço vai ocorrer. Mas, claro, a Assembleia é sempre em torno da mesa, do espaço celebrativo enquanto presbitério, vamos usar esse termo, que acontece na celebração eucarística.
Interessante, né? Já pegando que essa questão que já nos remete ao movimento litúrgico, novamente essa busca da centralidade, ainda quando eu recebo os projetos, né, de novas igrejas dentro da arquidiocese, elas ainda nos remetem muito a esse estilo basilical, banco atrás de banco. Já poucos artistas, poucos arquitetos, engenheiros têm, por assim dizer, vamos usar essa expressão, a ousadia de pensar uma igreja um pouco diferente daquilo que nós herdamos historicamente. Porque até mesmo, e aí que não só propriamente os arquitetos, os engenheiros, mas a própria comunidade em si, ela ainda tem certas ressalvas quanto àquilo que eles chamam de modernidades. Que não estaria de acordo com aquilo que eles têm de concepção de igreja. Ou como eles falam, essa igreja tem cara de igreja. Seja como a outra não tivesse. Mas é justamente aquele senso que veio, né, historicamente veio herdando, e vamos passando, de que algumas estruturas de arquitetura realmente condizem com aquilo que é a igreja e outras não. Perfeitamente. Nós voltaremos a esse tema, nosso tempo infelizmente terminou, mas voltaremos a discutir um pouco mais, porque me parece que ele é muito importante para que a gente possa preservar o espaço sagrado. Perfeito. Para que ele não fique poluído, nem seja tomado por coisas que não dizem respeito. Porque quando o ser humano entra para dentro desse espaço, ele entra exatamente para mudar. Perfeito. A sua maneira de ver a vida, né? Bem como o respeito histórico por aquilo que já foi construído também. Exatamente. Perfeitamente. Isso é um item muito importante que o padre Muito obrigado, viu, Tobias? Eu que agradeço, por estar ficamos sempre às ordens. Perdão, obrigado também, Marcos. Muito obrigado. Marcos. Terminamos aqui o nosso Café Teológico de hoje, que falou sobre arte sacra. Voltaremos em breve sobre esse tema dentro desse programa. Até o nosso próximo encontro.